Olá pessoal, tudo bem? Você que está acompanhando a gente aqui, mais um episódio do Papo Flanco e de novo recebendo aqui o nosso secretário de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, mais uma vez depois de um ano praticamente recebendo ele aqui de novo, porque o primeiro papo foi muito bom e agora a gente quer repetir esse papo aqui. Seja muito bem-vindo, secretário, é um prazer recebê-lo aqui de novo. Obrigado, Thiago, pela oportunidade, a todos que nos assistem. Um ano, vê como é que passa rápido, né? Mas dentro desse prazo de 12 meses, olha quantas coisas aconteceram, olha quanta coisa a gente tem para comentar e falar aqui, debater e mostrar para vocês que nos assistem o quanto vocês têm a lei ao lado de vocês e é saber usar. E esse canal, sem dúvida nenhuma, te ampara justamente fazendo isso, te levando a informação com clareza e trazendo para você soluções para que você não caia em golpes. Lembrando que a gente está numa parceria além da minha página, né? Além de eu colocar todas as informações dessa entrevista na minha página pessoal, @ThiagoFlancoBR, tanto no Instagram quanto no TikTok, são quase 2 milhões de seguidores nessas duas redes. Eu também vou colocar essa entrevista aqui, corte da entrevista, na rede Soube Agora, tanto Soube Agora Rio e outras páginas do Brasil afora. Mas, como você já sabe, nosso papo aqui não é engessado. Vai ter muita curiosidade, muita coisa que você pode tirar as dúvidas aí diante dessa conversa, falando sobre relação de consumo, defesa do consumidor, golpes virtuais, que a gente já estava aqui antes nos bastidores falando sobre golpes virtuais e você vem acompanhando o meu trabalho aí em cima dessa questão dos golpes virtuais. Mas antes disso, eu não posso deixar de aproveitar o secretário, que é um bom fã do esporte, tem um nome consagrado na arbitragem do futebol brasileiro. Eu não posso deixar essa oportunidade de passar primeiro falando sobre futebol. E aí, Carlos Ancelotti, agora técnico da seleção brasileira, o que você acha? É uma grande referência no futebol, né? Assim, a seleção brasileira sempre foi motivo de muito orgulho nosso, né? O Brasil é o país do futebol. E a gente sempre ouviu, né, que jogar na seleção brasileira, respeitando as proporções, é como se fosse um grande soldado defendendo a sua pátria. É muito amor, né? E aí a gente vê ao longo do tempo que essa motivação foi acabando, sabe, Thiago? Foi perdendo. Você vê alguns atletas renomados, como o Cafu, como o Ricardo Rocha, como o Romário, falar do prazer em vestir a camisa da seleção brasileira. Sim. E aí você vê na atualidade os jogadores falar sobre o prazer em receber, em construir, em ganhar financeiramente para cuidar da família. Não que isso não seja importante, isso é importante, muito importante. Mas vestir aquela camisa da seleção brasileira é uma coisa excepcional. E o Ancelotti, que é uma grande referência hoje no mercado do futebol, e sem dúvida nenhuma a gente acredita que ele, até por conta da visão dele, né, ele tem uma visão muito ampla, né, de tudo que acontece no mundo do futebol. É um treinador muito atualizado, muito avançado. Você vê os últimos, né, movimentos dele no futebol, são movimentos brilhantes e que mantém uma consistência, uma coerência na sua tomada de atitude. Então a gente acredita muito, a gente tem uma esperança muito grande que ele chega para resgatar o amor em vestir a camisa da seleção brasileira. Será que ele dá jeito nesse turbilhão de coisas que está acontecendo no futebol em si? CBF, troca de presidente agora, e o presidente novo que vai assumir também não tem apoio de mais de 20 clubes aí que em protesto não vai para votação. Como será que ele deve se comportar diante de todo esse cenário? É um cenário que, diferente daquilo que talvez ele imagine, que ele pense que o brasileiro ele é apaixonado pelo futebol, mas hoje está apaixonado mais pelo clube do que propriamente pela seleção brasileira. Se ele tem essas ferramentas todas na mão, porque, por exemplo, o Neymar lesionado já há quase 2 anos sem jogar bola, lesionado um atrás do outro, agora voltou de novo, corre o risco de novo. A gente está meio que com receio do cara se lesionar de novo, enfim. Será que ele consegue dar jeito em tudo isso que está acontecendo? Thiago, eu acredito que tem uma grande oportunidade de dar jeito em virtude
pior não pode ficar. Pior do que está não pode ficar. E aí eu gosto de fazer uma comparação, Tiago, que é o seguinte. A tropa é reflexo do líder, não é verdade? Imagina você pegar um batalhão da polícia militar e você botar para comandar o batalhão um soldado. E no seu efetivo você ter alguns coronéis, né, alguns de patentes altas, Sim. sendo comandada por um soldado. Isso tem como dar certo? Não. Então imagina você, um treinador da seleção brasileira, ter alguns medalhões como o Neymar, como o Vinícius Júnior, né? Que hoje no futebol está numa outra posição, mas não é qualquer um que consegue comandar. Então, o treinador que é ali sentar, o treinador vai olhar nos olhos e vai falar, ou você faz, ou eu vou te tirar. E ele vai acreditar que vai sair. Mas essa questão do lobby que fazem em cima de jogador para ser convocado também, será que ele botou um pulso firme ali? Que ele Isso não vai... sempre aconteceu. Isso não é novidade. Isso foi 12 anos como árbitro de futebol, cheguei ao quadro da FIFA. Isso sempre aconteceu. O empresário ele sempre vai fazer lobby do seu produto. Agora, mais uma oportunidade de alguém com peso, como o Ancelotti, que não vai aceitar qualquer medalhão, não vai aceitar qualquer lobby. Tem lobby que o empresário vai fazer e que acaba dando certo, que vem dando certo no clube, e aí ele quer uma oportunidade na seleção e acaba deslanchando e acaba indo e ficando. Agora, tem outros que não tem nada a ver. Por isso que é muito importante ter no comando alguém que tenha, no mínimo, medalha, para poder falar de igual para igual com os medalhões. Então, você não pode botar para comandar como se fosse na arbitragem. A arbitragem é a mesma coisa. Você vai botar alguém sem expressão na arbitragem, que não tenha tido nenhuma expressão no futebol, e aí quando você reúne a tropa toda, e tem lá alguns medalhões, alguns FIFAs, e aí como é que você conversa com eles? Ó, eu quero que você apite assim, assim, assim. O FIFA vai olhar para ele e vai falar, pô, quem é esse cara? O que ele fez no futebol? Até para apitar um clássico, um Flamengo-Botafogo, Flamengo e Vasco, tu não vai chamar qualquer um. Não pode ser qualquer um. E a responsabilidade é muito grande. E a arbitragem, eu costumo dizer que é o seguinte, é uma engrenagem política da administração do futebol. Ela tem a questão, o viés técnico e o viés político. Porque se você imagina quantos árbitros tem no Brasil e que tem um governador que é seu padrinho, que tem um senador que é seu padrinho, que tem um prefeito, que tem um deputado e que é amigo de amigo de amigo e que toda hora chega pedindo, tem que botar o meu árbitro para apitar. Ele tem que apitar também. E aí é natural que você vai dar oportunidade, mas tem que ser feito um trabalho de meritocracia. Você não pode pegar o cara, quem é esse que está fazendo o pedido? Ele entrou ontem no quadro da CBF. Bota ele para apitar um clássico com Palmeiras e Corinthians. Você pode acabar com tudo, até mesmo com a administração da presidência da CBF. Então, é uma coisa assim, muito complexa. Por isso, eu acredito não só na qualidade técnica, mas em tudo aquilo que o mundo do futebol vê no Ancelotti. Mas essa experiência que você tem, secretário, de todos esses anos que você passou na arbitragem, vendo o esporte, vendo esse dia a dia, vivendo esse dia a dia, o esporte ele exige muita disciplina, acredito que também para você ser árbitro exige muita disciplina ali, muito estudo. O que isso, em termo, te ajudou na vida pública que você está hoje? Em tudo. O esporte ele é transformador, né? Ele transforma vidas. Bom, eu começo a minha história pequeno, nascido numa roça. Minha mãe me criou, meu pai me criou numa roça. Eu nasci em Jacarepaguá, na maternidade de Campinho, e fui morar no Curicica, numa roça, com meu pai e com minha mãe. E fui criado ali com a minha família, com muito orgulho. E fui crescendo e o futebol, o esporte, abriu portas para mim. Foi abrindo portas. E eu fui me preparando, fui estudando, fui me qualificando. E aí a sequência natural das portas que foram se abrindo me levou a caminhar e chegar onde eu cheguei, que a seleção brasileira do árbitro de futebol é a FIFA. Sim. O jogador é a seleção brasileira, do árbitro é a FIFA. Então eu tenho muito orgulho disso, né? E eu busco sempre isso, todas as oportunidades que a gente possa ter de levar o esporte de maneira
que vá transformar vidas, é sem dúvida nenhuma muito proveitoso. Se você ver algumas cidades como Medellín, como Nova York, né, que tiveram as suas violências no topo máximo, né? Rudolph Giuliani, quando assume em 1994, ele não investe só na segurança, ele investe principalmente no combate à pobreza, no fluxo de melhora da economia, na ressocialização da população, porque a população ela fica oprimida e ela passa a não ter as oportunidades. E muitas das vezes, quando você vê os jovens com falta de oportunidade de ter acesso ao esporte, ele entra para a criminalidade, porque é o que ele vê pela frente. Quando você entra na favela e você vê aqueles jovens sem fazer absolutamente nada, ele olha no traficante e ele acha que o traficante é o exemplo que ele quer chegar. E não é esse o verdadeiro exemplo. E muitas das vezes é por falta de opção. Sim. Então o esporte ele faz isso, porque quando você entra dentro da favela e coloca o esporte, você tira aqueles jovens daquela vida sem fazer nada para colocar ele praticando. E ele começa a olhar no professor o espelho. Eu quero ser igual ao meu professor. Eu quero competir pelo Brasil. A gente tem vários e vários exemplos que testemunharam assassinato na frente. E aí a criança ficou traumatizada. E depois no esporte ele se encontrou e hoje é campeão mundial. Então, temos vários e vários nomes que hoje são referências no esporte e que vieram daí. Então, o esporte, na minha concepção, ele sempre será o esporte como uma ferramenta transformadora de vidas. A classe política hoje melhorou um pouco, mas alguns anos antes, a classe política era muito meio que ali fechada. Não necessariamente você precisava ter um currículo técnico, você tinha que ser político. E nessa transição sua do esporte para a política, você enfrentou alguma resistência pelo fato de ser uma classe que talvez na época que você entrou fosse um pouquinho mais fechada? Hoje não, hoje se dá valor ao currículo igual ao seu, o mais técnico e tudo mais. Mas na época não. Na época você tinha que ser literalmente puro sangue ali político. Enfrentou alguma resistência nessa transição, hein? Então, o esporte me fez cruzar fronteiras e vencer barreiras, né? Porque muitas das vezes eu aparecia, por exemplo, na televisão apitando um clássico e aí a política via. Sim. E aí todas as vezes que a gente encontrava, né, falou, pô, você apitou o jogo ontem, eu assisti, e aí, ou seja, é aquilo que eu te falei, é o esporte que vai abrindo portas, né? Então, isso não é só no futebol, é um campeão de judô, né? Ele fez uma luta que foi transmitida, que alguém assistiu, e aí ele tem a oportunidade de estar no local, ele encontra o político quer conversar, quer falar. Então, vai abrindo portas, vai abrindo. Eu não tive resistência nenhuma. O que a gente observa hoje, Thiago, é a comunicação ela está muito avançada, né? Eu sou da comunicação também, né? A minha formação é administração e comunicação, marketing, publicidade. Eu venho daí, dessa caminhada. E a comunicação ela está tecnologicamente também muito avançada. A população ela tem muito mais acesso à informação. Sim. Naquela época, o acesso era menor. E aí, quando eu levo para a beira do campo, por exemplo, a proporção do futebol, tinham menos câmeras. Hoje tem muito mais câmeras. Hoje, muito mais câmeras. Então, eu sou da época em que você falava, advertia, fazia advertência verbal com o jogador sem botar a mão no rosto. Hoje a gente tem que botar a mão na boca para falar. Hoje tem até influência fazendo leitura labial. Eu, inclusive, uma vez fui parar no Fantástico por conta disso. Um Flamengo e Vasco. E aí teve uma disputa ali do Fábio Luciano com o Edmundo, que os dois ficaram o tempo todo, durante o decorrer da partida, homenageando verbalmente ao outro, e aí eu tinha que entrar e agir. Aí, Fantástico levou, fez a leitura labial, a minha, de todo mundo, eu peguei um gancho de 30 dias, por conta das carícias que eu acabei falando. Porque você tem que chegar com autoridade também, pô. Vai chegar falando por favor. Eu acho que é meio que também uma certa hipocrisia, né? Você exigir também. Tiago, eu sou da teoria da preventiva, né? Até a lei. A lei é o ponto máximo que nós temos. Cumprir a lei é a obrigação de todos. Agora, a lei, muitas das vezes, ela necessariamente precisa ser interpretada de uma maneira coletiva, não individualizada.
Muitas vezes você vê as pessoas apontando para o umbigo, para o seu umbigo, pensando no seu umbigo. E a lei ela não foi feita para aquele umbigo, a lei foi feita para todos. Sim. E eu sempre fui, em campo, um árbitro da preventiva de arbitragem. Então, eu sempre valorizei duas coisas que eu tinha, que para mim, né, na realidade 3, eram mais sagradas. A regra, o cartão amarelo e o cartão vermelho, que eram a minha defesa. Era o que eu tinha de defesa para que eles cumprissem a regra. Se você começa a sair dando cartão amarelo, vai ter circunstâncias de interpretação administrativa, de uso da inteligência, que você vai ser obrigado a abdicar para aplicar, conforme a lei, o cartão vermelho. Isso faz toda a diferença numa partida, isso pode mudar todo um jogo. Então, eu sou muito a favor da preventiva. Dentro de campo, a gente tinha uma coisa chamada psicologia da arbitragem. Fora de campo, hoje, atuando como secretário de uma pasta tão importante da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, tem uma coisa chamada psicologia da lei. A lei ela é interpretada de maneira coletiva. E é isso que a gente vem fazendo. Se você observar, todas as ações que a gente vem tomando são ações de inteligência. A gente não toma no impulso. A gente não parte para cima, tem que prender e pronto, acabou. Sim. Porque você prende. Hoje você vê, muitas das vezes, a justiça solta. Você prende, ela solta. A maioria das vezes, por fragilidade de todo o processo. Então, falta consistência da inteligência. Então, a gente trabalha abastecendo com a máxima eficácia para que não dê margem, para que quando se prenda, solte. Vamos mudar um pouquinho? Bom. Deixa eu beber uma água aí, secretário. Vamos falar agora sobre a sua ação hoje, né? Eu gosto de te receber aqui porque a gente pode falar sobre futebol e sobre a atuação lá nessa questão da hoje na defesa do consumidor, mas já foi também secretário de Ordem Pública do município. Foi secretário de esporte também, não? Bem. Foi secretário de esporte, enfim. Mas hoje eu venho acompanhando a secretaria, inclusive eu já desde meu primeiro jovem aprendiz, que eu fui jovem aprendiz também, eu estive trabalhando no IPEM. Trabalhei no IPEM, que era antes ligado à Secretaria de Defesa do Consumidor, não sei se é ainda, mas era antes ligado à Secretaria de Defesa do Consumidor. Então hoje, inclusive a gente faz um trabalho na internet voltado para a defesa do consumidor, voltado para golpe, para quem sofre de golpes virtuais. E é super importante te receber aqui, porque a gente vai estar ouvindo de uma pessoa do Estado, sim, realmente sobre o que está sendo feito efetivamente para várias ações que a população sofre hoje em dia. Porque a informação para o lado mal, né, as coisas ruins, elas estão correndo muito mais. Enquanto a gente está conversando aqui, e eu falei isso inclusive lá na Record, cara, a gente pode fazer um podcast hoje falando sobre golpe. Amanhã ele está desatualizado. Verdade. Todo dia vem um golpe novo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre as ações da pasta. O que tem acontecido? Eu estou vendo pelas redes sociais lá bastante coisa, bastante agenda todo dia. Até para a gente se encontrar aqui foi um pouco demorado, mas teve a Semana do Consumidor, que eu vi lá que teve a Semana do Consumidor, teve a questão também do pessoal que pôde ali fazer, limpar o seu nome, pagar suas dívidas. Como é que foi isso? Como é que tem sido essa direção sua na pasta? Então, Thiago, é com muita alegria, com muito orgulho, a gente consegue perceber que a população identificou a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor como uma pasta dela, que é da população, é totalmente dela, é para protegê-la. E a gente vem recebendo denúncias dos mais variados casos que você possa imaginar, diversas. E muitas das vezes perguntam, olha, isso é crime na relação de consumo? Porque, primeiro, consumidor, somos todos. Você acorda consumindo. Você levanta da cama, vai lavar o rosto, a água você está consumindo. A pasta de dente, a escova, então você tem um consumo diário. Então, a gente, primeiro ao longo desses anos, né, que a gente começa em outubro de 2023 com a criação. Nós somos a primeira Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Brasil, constituída por lei pura. Ela dorme e acorda pensando
na proteção do consumidor. A lei de proteção e defesa do consumidor. Então, como você bem disse, você vem acompanhando, a gente tem alguns casos que a gente vem trabalhando e outros que ainda não vieram à tona porque a gente vem fazendo um trabalho de inteligência. A gente tem um grande laboratório hoje de proteção e defesa do consumidor que passa tudo por lá, que vai rastreando, que vai investigando, que vai levantando. Né? Nós tivemos, este ano, por exemplo, o ano passado e este ano nós tiramos mais de 130 toneladas de sabão em pó de uma marca grande falsa do mercado. Caramba, muita coisa. É muita coisa. Nós tivemos, por exemplo, a interdição do Cristo Redentor. Né? E com muita dor no coração a gente teve que fazer isso, porque isso é um... Que gerou uma polêmica enorme. Mas era necessário fazer, foi necessário, tanto que deu certo a conclusão do feito, né? Até porque morreu lá um consumidor. Sim. E morreu justamente fora do horário do funcionamento, onde não tinha um posto de saúde funcionando. Hoje não, ele tem um horário para iniciar desde a hora que entra o primeiro consumidor até o último a sair. Funciona o posto médico e com ambulância que não tinha. Então passam ali mais de 3.600.000 pessoas, um ticket médio ali de pagamento para você ter acesso de R$100. Faz um cálculo para você ver o tamanho do que é de consumo. Não ali. É barato. E não tinha uma ambulância. A ambulância, quando eles precisavam, ligava para o corpo de bombeiro. Até chegar lá, podia ser que não... Né? E aí a gente hoje tem uma pauta que nos preocupa muito, que a gente vem fazendo um trabalho de inteligência, que é a vendas ilícitas. Só para você ter uma ideia, Tiago, isso é muito importante. Só o ano passado, mais de R$500 bilhão deixou de ser arrecadado pelo governo federal, e aí inclui o Estado, porque o Estado recebe também. Mais de R$500 trilhão, mais de R$500 trilhão. Aí, Tiago, quando você vem em primeiro lugar com mais de 87 bilhões que deixou-se de arrecadar, vestuário, camisa, tênis, short, sunga, relógio, de marcas falsas. E em segundo lugar, você vê com 85,3 bebidas piratas, que podem levar à morte. Uísque falso, vinho falso, energético falso, podem levar à morte. Em terceiro lugar, combustível, com 29 bilhões que deixaram de se arrecadar. Bom, eu já ouvi na minha rede social, por exemplo, algumas pessoas falando assim, que isso, secretário, tadinho, deixa lá o camelô, ele precisa de levar o sustento. Tadinho, você está empurrando o cara para o tráfico. Poxa. De certa forma, já está traficando. Deixa eu tentar explicar para vocês uma coisa que, de repente, vocês ainda... Essa minoria não conseguiu alcançar. Quando vende-se produto pirata, para onde você acha que vai esse dinheiro? Então, vamos lá. Você comprou lá uma quantidade de camisa, botou no camelô para vender, mas é uma camisa pirata. Para onde você acha que vai esse dinheiro? Ele vai para a criminalidade. É a criminalidade que usa para comprar o fuzil, para comprar drogas, para comprar munições, para investir, porque é um investimento. Quando você vai fazer um roubo de carga, quando você vai fazer um sequestro, você tem que investir, tem que alugar carro, combustível, pagar as pessoas, que se não tem arma, aluga arma. Esse recurso da venda do produto pirata vai direto para a criminalidade. Vai direto para o cérebro da criminalidade para fazer esses investimentos. E aí, são esses crimes que muitas das vezes acerta você, a vítima. Você, o inocente, que não tem nada a ver com isso, que está só querendo levar o seu ganha-pão para dentro de casa. Então, por isso a gente vem fazendo um trabalho de combate e de conscientização para que você nos ajude a informar isso. Eu vou comprar, na hora de comprar, deixa eu ver aqui, eu vou comprar esse tênis aqui, Tiago. Esse tênis. Um dia desse, um deputado fala comigo assim, secretário, mas você há de convir comigo que o sonho do brasileiro é ter uma camisa oficial da seleção brasileira e pagar uma camisa da seleção brasileira R$400 é doloroso, é difícil, né? Todo mundo que tem. Eu concordo, mas pior ainda é você comprar o pirata, porque o pirata você está abastecendo o crime. Você não está vendo, mas está abastecendo o crime. Agora, a gente tem outros problemas aqui que levam uma camisa da seleção brasileira
a ficar caro, como a tributação, que não para de crescer. Vai tributando, vai tributando, vai tributando e impedindo você, cidadão de bem, de ter um produto como uma camisa oficial da seleção brasileira. É ruim demais. Só que pior ainda, Thiago, insisto em dizer, é você comprar o produto pirata. Um dia desse, um conhecido meu estava com um tênis e ele falou, olha, eu na escolha preferi comprar o mais barato. Teve que operar o joelho. Por quê? O material, o produto que é utilizado não é um produto correto. Porque, na verdade, não chega a ser uma opção, né? Não é uma opção. Você não está comprando ali um produto que foi ofertado corretamente e ele é mais barato. Não. Você está comprando um produto que realmente, ele, além de fazer mal para a tua saúde, ainda está abastecendo a violência que você vive no próprio dia a dia. Verdade. Entendeu? Então, aí realmente não tem ali o fluxo de... Fora que o dinheiro ele não roda no mercado, né? Porque quando você compra de um comerciante legal, quando você compra de uma empresa, eu vou falar até de um comerciante mesmo que está ali pagando o seu imposto na loja certinho, você faz o dinheiro rodar. A partir do momento que você compra numa situação dessa, o dinheiro nem roda pela sociedade, ele fica concentrado no próprio tráfico. Exatamente. E isso daí só faz encarecer ainda mais também os produtos. Outra coisa bem pior, Thiago, muito pior. Tão pior quanto a compra do produto pirata. Todas as lojas que a gente foi, que a gente vem abordando, a primeira pergunta que a gente faz é, você tem alvará? E ele não tem alvará. Outra coisa, se não tem alvará, não está emitindo nota fiscal. Se não está emitindo nota fiscal, não está se arrecadando os impostos, correto? Esses impostos é o que vai para educação, é o que vai para a saúde, é o que vai para a segurança pública, né? E aí, a gente vai ver uma outra minoria falar, mas eu prefiro fazer assim do que mandar para o político corrupto. Mas não tem só político corrupto, tem político do bem também na política. E esses que são do bem, eles lutam para que sejam empregado corretamente o dinheiro aonde tem que ser empregado, na saúde, na educação, no esporte, na cultura, na segurança pública, que esse é o direito. E aí, quando a gente chega no local e o cara não arrecada, não emite nota, né? Não arrecada, ele não tem alvará e pior, as pessoas que estão trabalhando lá não têm carteira assinada. E 50% daqueles que estão trabalhando lá nem do estado do Rio de Janeiro são de São Paulo. Imagine você a gravidade do que a gente está encontrando pela frente. Outra coisa, Thiago, a gente recebe algumas denúncias, por exemplo, o cara tinha lá um espaço vazio naquela localidade e aí o cara investiu uma grana, construiu paredes e montou um supermercado. Começa a fazer a contratação de pessoas, assinando carteira, pagando 13º salário. Esse mercado arrecada. Sabe os impostos que eu acabei de falar, que vai para a saúde, educação e tudo mais? Ele vai para a saúde e para a educação. No dia seguinte da inauguração, começa a botar uma opção de barraca na porta. Vender produto sem nota fiscal, vender produto pirata. Não tem como ser justo isso. Sabe o que vai acontecer? Aquele mercado vai fechar a porta. Aí vai mandar a gente embora, a gente vai perder emprego, vai perder arrecadação. Então, você vê o que o crime da venda ilícita vem fazendo com o nosso Estado. E a gente precisa combater. E a cada dia a gente vem evoluindo, avançando, para que você, consumidor, tenha o seu direito garantido e o que é seu, verdadeiramente, chegar na sua mão. Hoje, com essa questão da internet, essas vendas que a gente pode falar que são vendas ilícitas, né? Ainda que seja... Você pode olhar, a pessoa pode olhar, mas é uma blusa, mas é uma camisa e tal, e tentar justificar ali alguma coisa, mas não é. É uma venda ilícita, praticamente ali é uma prática de crime. Isso foi muito para a internet, né? Hoje o cara não precisa mais montar uma barraquinha na rua para poder fazer uma venda igual antigamente, que a fiscalização era, entre aspas, até mais fácil, porque você identificou ali o local, você ia, por exemplo, igual a Uruguaiana, você ia lá, fazia uma fiscalização, apreendia a mercadoria e pronto, resolvia ali, pelo menos por enquanto, o problema. Hoje na internet são várias pessoas, vários fornecedores, vários lugares. Como é que a Secretaria de Defesa do Consumidor consegue monitorar essas coisas pela internet?
Bem, hoje com o avanço da tecnologia da informação, a gente tem algumas plataformas, algumas ferramentas. A gente tem um laboratório da tecnologia de informação, da proteção e defesa do consumidor, que a gente trabalha diariamente 24 horas, porque as máquinas não param, rastreando exatamente. Hoje ninguém fica impune. Ninguém fica impune. Ainda existe uma minoria que eles criam páginas fakes, achando que vai ficar impune, e aí começam a vender produtos piratas, ou começam a cometer injúrias atacando as pessoas. Ele não vai descobrir que sou eu. Então a gente sabe que hoje a gente tem a certeza que não fica impune. Então você tem o chassi da sua máquina, aquilo que a gente chama como e-mail, que é o chassi, é como se fosse o chassi do carro. Então se você fala do celular, se você posta do celular alguma coisa, se você posta do computador, do laptop, do tablet, tem um chassi. Quando você vai acessar a internet, o provedor, ele tem também, ele gera um número e te cede, te fornece naquele momento. Pode ser que você saia da internet, aquele número deixa de existir, vai ser gerado outro, mas naquele dia, naquele horário, naquele momento, foi aquela máquina daquela geolocalização que compartilhou. E hoje as máquinas monitoram isso. E nós temos também uma delegacia, que é a Delegacia de Crime pela Internet, a DRCI, de Repressão ao Crime pela Internet, que hoje está muito avançada mesmo. Então, esses produtos, quando são colocados à venda, a gente rastreia. A gente tem algumas denúncias, já tem alguns respondendo criminalmente por ter vendido um produto, por exemplo, como original, e quando chega na sua casa, você vê e você identifica, e muitas das vezes você, quando ainda tem dúvida, vai na loja, a loja fala, isso é falso. Então você tem, por exemplo, a Lei de Proteção e Defesa do Consumidor, ela tem no seu artigo 6º, que ela fala, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, mas peraí, secretário, você está falando de saúde? Peraí, secretário, você está debatendo sobre proteção à vida, sobre segurança? Como assim? É consumidor, pô. A Lei de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 6º, fala sobre os direitos básicos do consumidor. Quais são os seus direitos básicos? Proteção à vida, saúde e segurança. Pronto. Ela te ampara nisso. E eu, à frente da pasta, junto com toda a equipe técnica, passo diariamente a te defender em cima dessas pautas, desses direitos básicos. A lei também fala sobre a responsabilidade coletiva. Muitas das vezes, o cara fala assim, vamos criar um site? Vamos criar alguma coisa? Vamos. Eu e você, Thiago? Tá bom. Mas olha só, foi o Gutenberg que botou e vendeu. O Thiago também responde. Ele é solidário. Então, a lei te ampara nisso também. E terceiro, por último, o direito do arrependimento. A Lei de Proteção e Defesa do Consumidor diz que quando você compra pela internet ou pelo celular, então você passou na esquina e viu um carro vendendo numa loja de carro. Você pegou o número do telefone, ligou e falou, olha, eu vi aí um Corsa aí vendendo. Gostei desse carro, tá bom? O cara fala, não, tá muito bom. Eu quero. Quanto é que você quer? Eu quero X, traz para mim. Aí ele levou na tua casa, você viu o carro, mas você comprou pelo telefone. Sim. Você tem o direito ao arrependimento. Então, se você comprou o carro, usou o carro, passou um dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, até o 7º dia do momento em que te entregou o carro, que você recebeu o carro, você tem o direito do arrependimento. Então, você pode ligar para a loja, eu não gostei do carro, quero devolver, quero meu dinheiro de volta. Inclusive, algumas lojas de eletrodomésticos, isso daí foi discussão até na faculdade sobre isso. Algumas lojas de eletrodoméstico, tá? Que você vai ali comprar o teu micro-ondas, você vai comprar ali um fogão, alguma coisa desse tipo. A loja é física, mas você acaba fazendo uma compra online. Porque até para algumas lojas pagarem menos impostos, elas fazem ali a compra na internet, a compra é efetivada na internet, no site dela pelo próprio vendedor. Se você reparar, o vendedor ele vai buscar no site da empresa, dali ele fechou a compra e tal, e você paga na loja. Esse tipo de compra é considerado compra na internet, para a pessoa ter o prazo de arrependimento dela de 7 dias, correto? Correto. Quando você compra pela internet ou pelo telefone, você tem o direito ao arrependimento. Agora, se eu não comprei, eu vi pela internet. Eu vi o produto que tem numa loja XPTO que está perto da minha casa. Aí eu vi aquele produto, imprimi o produto, fui na loja.
Chegando lá na loja, eu quero ver o produto. Deixou de ser compra pela internet, porque você foi à loja. Agora, quando você compra pela internet e vai retirar na loja, você comprou pela internet. A gente tem que separar duas coisas. Porque quando eu vou, como é que é a essência e a interpretação da lei de proteção e defesa do consumidor? Quando você vai à loja, você efetua a compra, você paga lá, você fechou lá, você tem a prerrogativa de ver o produto, de tocar e de mexer no produto. Tá certo? Mas veja bem, aí você chegou lá e não tinha um produto. Aí o rapaz teve que abrir a tela do computador. E aí mostrou pela internet. Você não viu o produto. Aí passa a ser a internet, que você está efetuando uma compra dentro da loja pela internet dele. Mas aí você vai ter que provar isso. Por isso é muito importante você registrar, fotografar, filmar. Bom, eu vim aqui para comprar um celular e você está dizendo que não tem um celular, mas que tem no estoque. Você vai abrir e vai comprar. Você tem que provar que você está fazendo a compra pela internet. Ok? Geralmente, Thiago, quando chegam essas denúncias para a gente, imediatamente a gente notifica o estabelecimento, eles resolvem na hora. Não cria um problema. É igual uma outra coisa que é polêmica, mas é muito oportuno o seu espaço para você levar essa informação. Troca de roupa, troca de mercadoria. Tem que respeitar a política de troca da loja. E aí a gente entra com outro princípio da lei, que é a transparência, a clareza da informação para o consumidor. Então, quando você chegou em qualquer loja, em qualquer estabelecimento, para você comprar, tenha certeza de uma coisa. O que do outro lado daquele balcão o fornecedor mais quer é te vender. Ele quer te vender de qualquer jeito. Ele não está ali para fazer caso de você, pouco caso de você não. Até porque se fizer, a gente vai também para cima dele, que não pode abusar do consumidor. Mas quando você chega para comprar, tudo que ele quer é te vender. Antes de você efetuar a compra, quando é o momento que você assina o contrato, que você definitivamente concretizou a compra, é quando você efetiva o pagamento. Ou parcelado, no cartão, ou em dinheiro. Antes disso, tire todas as suas dúvidas, a política de troca do produto. Porque um dia desse uma senhora virou para mim e falou, poxa, eu comprei uma camisa, experimentei na loja, quando cheguei em casa fui botar, não deu em mim. Quando eu voltei para trocar, a loja disse que não aceitava, não trocava, porque você já usou. E agora, o que eu faço? Eu falei, qual foi a política de troca da loja? Eu não percebi, eu não perguntei. Então vamos até a loja para tentar. E a loja diz, não, a gente não... É por isso que a gente faz um preço diferenciado, a gente não troca. Você experimenta, vê aqui, se deu em você leva. Então, a política de troca da loja é o que dita a regra no ato da troca. Entendi. Dentro das práticas abusivas hoje, que existem acontecendo no estado inteiro, quais são as maiores reclamações que o senhor recebe na Secretaria de Defesa do Consumidor hoje? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo da questão de restaurante, vamos dizer assim. Você pediu uma comida, um prato de comida, né? E aí você saboreou o prato e de repente você vira e fala assim, olha, você não consegue mais um pouquinho de molho aqui para mim não? Tá tão gostoso esse molho. A pessoa vai lá dentro, pega, traz o molho, bota na mesa e na hora que vem a conta tá te cobrando o molho. Não pode. Era o exemplo do pãozinho do Outback. Exatamente. Não pode te cobrar sem antes te trazer a clareza da informação, a transparência. Isso é direito do consumidor. Então, chegou no local, toda e qualquer despesa extra tem que estar bem clara e transparente para o consumidor. Não pode cobrar depois que efetuou, né? Lançou e o consumidor não está sabendo de nada, ele vai surpreender. Então, isso é uma das... Por exemplo, botou na mesa ali, não falou nada, você foi, achou que era alguma coisa que já estava embutida no serviço, consumiu e depois chegar na conta... Exatamente. E às vezes é um molhinho, um barbecue, assim, um molhinho um pouquinho, o cara traz, aí ele vai e aplica lá uma conta de mais R$10 porque ele te deu molho. Não pode. Tem que ser, antes de efetuar, tem que trazer a clareza da informação para o consumidor. Então, essa é uma das coisas. O que mais chega para a gente nesse aspecto de abuso é justamente isso. É tentar fazer com que o consumidor
aceite aquilo que não foi dito antes de efetuar a compra. E como é que a pessoa consegue comprovar isso? Porque muita coisa acontece na relação de consumo que a pessoa ela não consegue ali comprovar. Por exemplo, chegou no mercado, tá um preço. Na verdade, a pessoa, no dia a dia dela, ela faz as coisas tão correndo que ela não fica pensando em tirar foto, filmar, fazer qualquer outra coisa, porque ela não imagina que vai levar ali uma situação que ela vai precisar desse material. Como é que a defesa do consumidor consegue apurar isso? Chegou no mercado, estava um preço, chegou na caixa, estava outro, aí chegou lá, já trocaram o preço. Enfim, esse é só um exemplo, mas tem vários outros. Que a pessoa acaba, poxa, calma aí, fui lesada e eu não tenho como comprovar que fui lesada. Como é que... Então vamos lá, hoje a maior ferramenta é o celular. Vou te dar um exemplo que aconteceu num hotel chique. Tinha uma senhora que estava filmando, fazendo um selfie, quando chegou um garçom, né, e ofereceu, e ainda disse, é por conta do hotel, um espumante. Ah, tá bom, deixa aqui na mesa, e ela estava filmando, né, ela estava, na realidade, ela ia fazer uma selfie, ela explica isso na denúncia dela, acabou apertando, ao invés de fotografar, filmou. E ela pegou exatamente quando ele fala, isso é por cortesia e tudo mais. Quando chegou a conta, tinha uma cobrança de uma taça de espumante. Ela falou, eu não vou pagar. Porque você falou, não falei, falou. Bom, tudo bem. Aí foi quando ela faz a denúncia, a gente vai para lá e a gente acaba aplicando a multa a esse hotel. Então, hoje, a maior ferramenta é o celular. Você deu um exemplo que fique bem claro para quem está nos assistindo, que se você chegar no supermercado, não precisa ser no supermercado, na farmácia, no cinema, aonde você chegar, tem um preço na gôndola, e no caixa está outro, tu paga mais barato. É a Lei de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Não, bom, mas para que você... É muito importante, Thiago, tenha o seu direito resguardado, o seu direito ao seu lado. Você tem que ter o nosso contato, o nosso númerozinho, que é do Fala Consumidor. O Fala Consumidor é o seu braço aliado para que você, na hora, que é um canal de WhatsApp que tem uma inteligência artificial que absorve toda a sua denúncia. Tu vai fazer ali rapidinho uma redaçãozinha explicando o que aconteceu, foto, vídeo que você tiver. Você lembra a história dos ar-condicionado, dos aplicativos, dos transporte de aplicativo que a gente combateu? Sim. O que foi o grande aliado e nos ajudou nisso? Foi o celular. WhatsApp. Telefone, WhatsApp, que as pessoas já entravam com o celular filmando. Aí falava para o motorista, você pode ligar o ar-condicionado, fechar aí o vidro? Aí ele falava, na cabeceira aí tem um QR Code, tem que pagar R$10 para ligar o ar-condicionado. Mas não sou obrigado, eu contratei aqui, vocês não falaram nada. Mas tem que pagar. Aí a gente, multa. E hoje, se eles fizerem isso, eles podem ser, inclusive, descredenciados. Aí eu ouvi de uma minoria dos motoristas dizendo, poxa, você tem que deixar a gente ganhar dinheiro. Não se trata de deixar de ganhar dinheiro. Tudo que a gente quer é que você trabalhe e ganhe muito dinheiro. Mas eu estou preocupado com a sua família também. Assim como você faz com a família dos outros, a sua família pode um dia passar por isso. Um familiar seu está passando mal, tendo que ser socorrido para o hospital, precisando de um ar-condicionado ligado por conta desse calorão que às vezes faz de 40 graus, e querer cobrar ele também, você não vai gostar. E a lei é feita para todas, por isso a gente podia. Nós falamos antes sobre essa questão do ar-condicionado, falamos do arroz também, lembra? Do arroz, do período lá que estava para faltar arroz. Verdade. Os mercados queriam racionar o arroz ali, só podia comprar 5. Verdade. Na verdade, eu tenho a impressão que essa secretaria foi... Assim, se eu estiver errado, me corrija. Mas dentro de todas as secretarias que você passou, essa foi a que, sei lá, não sei se você teve mais liberdade de trabalhar, não sei, essa caiu como uma luva para você. Então, Thiago, eu acho que eu trago do futebol a figura do árbitro para defesa do consumidor. Eu acho que eu me identifiquei tanto com essa pasta por conta disso, porque eu vivo o dia a dia do árbitro de futebol. O papel do árbitro... Qual é o papel do árbitro? Ele legitimar o resultado da partida. Não é isso? Ele tem que atuar em campo, passar despercebido e fazer valer o que está na regra. E na defesa do consumidor é legitimar o que a lei determina. É cumprir a lei, respeitar o consumidor. Então, assim, o que eu vejo hoje à frente da pasta da secretaria, primeiro foi acertadamente a criação da pasta.
ela já existiu algumas outras vezes, por 4 vezes, mas nunca foi constituída por lei. Aí, um belo dia, a Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Rodrigo Bacelar, com o governador do estado, governador Cláudio Castro, entenderam que tinha que criar a primeira secretaria constituída por lei. A Constituição, no artigo 5º, no inciso 32, ela fala: os estados promoverão na forma da lei a defesa do consumidor. E como é que os estados sempre promoveram? Por decreto. Ou então cria uma subsecretaria embaixo da secretaria tal. Então era sempre né? E aí quando o estado fala assim, não, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, ele é advogado de formação. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é advogado de formação. Então eles foram forjados na faculdade ao quê? Ao direito. Sim. Então são pautas que, quando eles começam a observar as coisas acontecerem, eles vão te incentivando. Vai. Agora a gente está para inaugurar, mais uns 20, 30 dias, a primeira secretaria e autarquia, porque o PROCON é com a gente, fica com a gente também, né, vinculado a gente. A primeira secretaria e autarquia mais inclusiva e acessível do Brasil. Olha isso. O local, a estrutura, ela tem estacionamento para carro adaptado, rampa para cadeirante, piso tátil para quem tem deficiência visual, local para cão-guia. Nós vamos ter sala sensorial para cuidar daquelas mães que, às vezes, a maioria das vezes, não tem com quem deixar o filho autista. E ela precisa levar o filho. Então, ela vai ter uma sala sensorial para ser atendida com o filho. Nós temos hoje lá atendimento em Libras, toda a identidade visual em Braille, e nós temos o primeiro Código de Defesa do Consumidor do Brasil feito em Braille. Porque a gente entende que a Lei de Proteção e Defesa do Consumidor, Tiago, ela foi feita para todos. E desta forma, o nosso grande objetivo, que o ano passado foi atender, nós conseguimos chegar à marca de 140 mil atendimentos, esse ano a gente vai para a marca de triplicar. Na verdade, eu digo isso porque a impressão é que dá, porque no meio da secretaria, vamos botar o seguinte, o bom, né, de ter sido árbitro de futebol, acho que te ajudou nisso, porque no meio da secretaria, durante todo... Tá quanto tempo na secretaria? Vai fazer 3 anos, né? Vai fazer 3 anos. Foi outubro de 2023, outubro de 2024, vai fazer 2 anos. 2 anos. De 2025. Então, mas nesse período de 2 anos, você não teve medo de polêmica, se envolveu algumas polêmicas boas aí, o Cristo Redentor foi uma delas, agora teve algumas outras decisões, por exemplo, essa questão do Uber, decisões que você tomou ali e segurou essa decisão, por mais que ela possa ser ali impopular. Mas dentro dessas ações populares ou impopulares, você sempre se manteve firme, e a secretaria hoje, você falou que já teve outras vezes na secretaria, mas ela nunca teve nenhum protagonismo no Estado como está tendo agora. Isso virou árbitro de futebol da Secretaria de Defesa do Consumidor, hoje, independente da decisão, vem e recebe essas críticas, mas está firme. Tem alguns pilares que constroem e forjam um grande árbitro. Só para você ter ideia, o árbitro de futebol, todo ano ele tem que apresentar 2 vezes para a CBF certidão, 1º, 2º, 3º, 4º, ofício civil e criminal, antecedente criminal. Ele tem que apresentar nada consta da Justiça Federal, ele tem que ter a vida limpinha. O árbitro que tem medo de entrar em campo, ele não pode ser árbitro, ele tem que ser outra coisa, menos árbitro. Porque ele vai pegar o estádio eu peguei com 100 mil pessoas no Maracanã. Então imagina você entrar em campo, pisar, receber a vaia, em vez de quanto o coro unânime lá gritando, vai morrer, vai morrer. Então não pode ter medo. Na época não pode ter medo. Tem que se amparar em cima da lei. E quando você vai para a gestão pública, de novo, é minha formação, alguns princípios que são primordiais para a condução de uma boa gestão o gestor, ainda mais o gestor público, que presta serviço para a vida pública, eu sou a favor da investigação. Todas as vezes que houver oportunidade de esclarecimento dos fatos, tem que ser investigado. Porque o gestor que tem medo de ser investigado, ele não pode ser gestor.
Ele tem que ser qualquer outra coisa, menos gestor. Então, tem que haver sempre. Eu sou a favor disso. Ponto 1. Ponto 2. O gestor, ele não trabalha para ele. O gestor público, ele trabalha para o povo. Quando ele assume a responsabilidade de se qualificar para tal, ele tem esse compromisso. Terceiro, todas as ações, quando a gente começa a construir, você tem que fazer 2 planejamentos de impacto positivo e negativo. Do que, né, tudo que você vai fazer, você vai sempre para positivo, mas pode dar errado. E você tem que trabalhar com os 2. Porque se der errado, você tem que estar preparado. Sim. Então, esses são alguns princípios que fazem o gestor caminhar. Isso é de suma importância. E o que a gente observa agora, na vida pública, é que com o passar do tempo também foi se qualificando, foi se melhorando até o quadro. Os quadros mais antigos foram se aposentando, foram ficando, e os que foram se renovando foram melhorando. Mais uma vez, por conta de quê? Do acesso à informação. Nós temos lá na Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, por exemplo, a Escola Estadual de Defesa do Consumidor Valdemar Ziveiter, que oferece para a população cursos gratuitos. Para quê? Para se aprimorar, para conhecer o que é dela de direito, para ela saber, muitas das vezes, quando a população ela chega num local e ela coloca o conhecimento ao acesso da informação daquilo que é dela de direito, aponta, na mesma hora recua e fala, opa, aqui eu já não consigo mais. Então, esse é o nosso papel. E é isso que a gente traz para o nosso dia a dia. Então, a secretaria ela vem a cada dia avançando, crescendo, indo cada vez mais. E o melhor é que a população já encontra ali um amparo legal que é dela. A secretaria foi criada para atender a população, para atender o consumidor. Não foi para fazer política. A política, sim, a política pública da entrega à população. Hoje, o que a gente pode esperar daqui por diante do secretário Gutenberg sobre a Secretaria de Defesa do Consumidor? O que está sendo planejado, se puder falar, daqui para frente? O que a Secretaria quer mais protagonismo em ações, em combate, em fiscalização? Então, Tiago, a gente vem investindo muito, a gente vem avançando bastante, com um apoio total da Assembleia Legislativa. E aí, mais uma vez, agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar. Eu agradecendo o presidente, agradeço a todos os deputados, que é uma pauta que não tem ideologia. A defesa do consumidor não existe ideologia. Verdade. Ela não tem sexo, ela não tem idade, ela não tem cor, porque ela é uma pauta de todos. E a Assembleia Legislativa ela abraçou isso. Todos os deputados, aí eu agradeço a todos os deputados na pessoa do presidente Rodrigo Bacelar, ao governador Cláudio Castro, que é, sem dúvida nenhuma, um grande entusiasta da pauta, né? Ele vibra como se fosse um gol do time dele de coração, do Flamengo, né? Que ele é um flamenguista, você sabe. Ele vibra a cada uma entrega, ele fica feliz, ele comemora. E a gente vem avançando cada vez mais. A gente vem investindo na tecnologia da informação. Inclusive, eu já tenho uma agenda em Israel e também na China, que a China tem também também uma grande referência na tecnologia de informação no combate ao crime na relação de consumo. Então, a gente tem algumas agendas. A gente já mandou, inclusive, foram 2 servidoras nossas no intercâmbio com a China para conhecer, para estudar e traz as informações. Então, a gente vem avançando. Em Israel, a gente está programando e de levar uma comitiva nossa para justamente ver alguns exemplos lá da tecnologia no combate ao crime na relação de consumo. A gente vem se estruturando, avançando cada vez mais. A gente vai implantar agora um programa de acolhimento à população, que muitas das vezes, Tiago, a população não sabe a quem recorrer. Né? E ela, quando acontece, ela se desespera e aí ela fica atordoada por não saber a quem recorrer. Então, a gente quer estar cada vez mais perto, ao lado da população, para que ela saiba verdadeiramente que aquilo ali é dela. Aquilo ali está para ajudar a resolver, a solucionar os problemas dela. Então, a gente vai lançar um programa agora, falta pouco tempo, que é o Balcão do Consumidor. São 23 núcleos de atendimento à população na capital,
São 13 núcleos, 7 espalhados por alguns municípios. A gente pretende avançar cada vez mais. Desses 13 na capital, alguns vão ficar dentro de favela, para que a gente possa atender a favela também. Nós estamos lançando agora, essa semana ainda, a semana que vem, o Expresso do Consumidor. Só para você ter noção, dos 92 municípios, só 32 têm o PROCON municipal, outros não têm. Então a gente tem que inicialmente estar ao lado dos outros que não têm também. E a gente vem procurando estruturar e oferecer uma capacitação para montar os PROCONs municipais. Há uma concepção muito errada de alguns prefeitos em achar que o PROCON ele atrapalha. Pelo contrário, ele age educativamente, protegendo o consumidor. Então é muito importante, a gente vem mostrando isso. Então a gente lança o Expresso do Consumidor. A gente começou um programa agora chamado Ação Consumidor Social, que é levar o serviço social ao consumidor nas praças, pelos municípios. E com o nosso serviço de inteligência, a gente vem avançando cada vez mais, combatendo o crime, que é um crime tão obscuro, que eu costumo dizer que ele matou e mata mais do que o Covid-19, que é o crime na relação de consumo. E esse ninguém vê. Ele é sorrateiro. Quando você observa, ele está dentro da tua casa. Ele já cometeu o crime. E aí já não tem mais o que fazer. Então a gente vem trabalhando com a preventiva no combate, ali junto, sem dúvida nenhuma, a todas as forças de segurança. E aí agradecer muito, Tiago, a Polícia Civil, na pessoa do secretário Felipe Cury, que dá toda assistência. Então, quando a gente leva a pauta do crime na relação de consumo, ele abraça a pauta. Ao secretário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Menezes, que a gente já vem desenvolvendo um outro projeto dentro da Polícia Militar para estar ao lado da população combatendo o crime na relação de consumo. Em breve a gente vai lançar, porque está em padrão embrionário, né? Ao Corpo de Bombeiro, enfim, a todos que entenderam a necessidade e vem trabalhando com a gente. Então, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para entregar este ano e o ano que vem. Então, nosso princípio de tudo é o legado. A gente sabe que a política é um ciclo, né? A gente hoje está aqui, mas se amanhã houver necessidade para que eu exerça meu papel como gestor em outra pasta, eu sempre estarei pronto e preparado e qualificado, né? Já fui, como você disse, fui diretor de operações da Secretaria de Trabalho e Renda do Governo do Estado, já fui chefe de gabinete de um parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já fui subsecretário de Meio Ambiente de São João do Meriti, já fui secretário de Turismo, Esporte e Lazer em Japeri, já fui diretor de marketing da Secretaria de Estado do Turismo, já fui secretário de Governo do Estado, já fui secretário de Ordem Pública na capital, já fui secretário de Esporte no Estado do Rio de Janeiro e agora secretário de Defesa do Consumidor. Eu sou gestor de formação. E o gestor de formação, o administrador, ele tem que estar preparado para todos os desafios. Está pronto. Não, verdade. Pessoal, antes de trazer aqui uma palavra final para a gente encerrar aqui com o secretário, eu quero convidar você a acessar o www.radardegolpes.com.br. Para que é esse site? Para você que hoje está acompanhando o crescimento dos golpes virtuais, cada momento, a cada hora, você recebe um WhatsApp, não sabe se é golpe, se é realmente alguma coisa séria, você pode acompanhar nesse site em tempo real todos os golpes que estão sendo aplicados na internet, como você se protege, qual órgão que você deve recorrer, tem ali, cada golpe tem um passo a passo do que você deve fazer. Então, enfim, acessa lá, fica por dentro, toma conhecimento, a informação é a nossa maior arma para qualquer tipo de problema e golpe que você possa ter. Inclusive, nós conversamos aqui com o secretário sobre algumas coisas sobre isso. É uma ação da secretaria também combater os golpes virtuais, né, secretário? Verdade. Tiago, e é muito bom, vocês reparam que é o seguinte, o papo com o Tiago flui porque ele é inteligentíssimo, ele fala de tudo. E uma pauta que ele vem batendo muito são os golpes. E o crime na relação de consumo que mais tem são os golpes virtuais. Verdade. Mas acontece. Eu contei para ele, aconteceu comigo. E é uma coisa que nos preocupa muito, que a gente já vem combatendo, por isso a gente vai a Israel, por isso a gente vai à China, para trazer equipamentos, tecnologia para combater isso. Hoje tem uma plataforma que ela envelopa o teu número. Ela faz uma envelopagem do teu número. Então o criminoso, primeiro ele tem acesso
aos seus dados, os dados da sua família. Quando ele descobre que aquele número do telefone é um número da tua mãe, do teu pai, ou seja, de um parente seu, ele usa aquele número mascarado, ou seja, ele liga de um número, mas aparece para você o número do teu parente. Só que está salvo no seu celular, mamãe, papai, titio, e aí começa o crime. Então, esse é um ponto que a gente já vem combatendo. Eu sofri um golpe recentemente do Banco Santander, que não era o Banco Santander, porque eu tinha salvo no meu celular o número da central de atendimento do Banco Santander. E quando eles ligaram para mim, eles ligaram do número do Santander. Então apareceu no meu celular o quê? Central Santander. Como é que eu vou acreditar que não é verdade? Partindo de um princípio que a gente orienta sempre: desconfie de tudo e de todos. Hoje, por conta do avanço dos golpes virtuais, desconfie de tudo e de todos. Se você não tem certeza daquilo, corte a ligação e faça você a chamada para constatar se verdadeiramente aquilo não é um golpe. Então a gente vem combatendo muito. E o Thiago vem batendo muito nessa pauta, eu venho acompanhando, e muitas das vezes ele, quando anuncia o golpe, porque ele usa o canal dele de utilidade pública, a gente procura fazer isso também para levar informação. Então tem lá também, você que de repente quer acesso às informações, tem lá o nosso canal, que é Gutenberg Fonseca, tem, que é o Instagram, que é o Facebook, tem lá o da Secretaria, que é a Sedcom RJ, que você pode acessar, enfim, o site da Secretaria, do Procon RJ. Esses são os canais que verdadeiramente te dão acesso à informação para te ajudar a você não cair no golpe. Então, hoje, de 100% de denúncias que a gente recebe na Secretaria de Defesa do Consumidor e no Procon, aproximadamente de 30% a 40% são golpes virtuais. Sim, e isso, cada dia vai crescendo, cara. Está crescendo. Inclusive, nossa conversa aqui com o secretário hoje é inclusive para poder eu envio algumas sugestões para o secretário, ele prontamente, sempre atencioso, atende as nossas ideias, até porque a gente não tem o poder de fazer solicitação, mas a gente manda algumas ideias de tudo aquilo. Hoje, secretário, a gente tem ali, depois eu até mostro, a gente tem hoje uma audiência de quase 9 milhões de pessoas que acompanham todas as nossas redes. E sempre falando sobre golpes virtuais, relação de consumo, defesa do consumidor e outras coisas mais, que não deixa também de ser ali uma questão de golpe. A gente fala sobre multa de trânsito, sobre algumas situações que é um abuso ali, que algumas prefeituras cometem através de multas de trânsito, enfim. Mas sempre, inclusive, estou pleiteando aqui junto ao secretário, que depois vai ver se é viável levar ao governador, sobre a questão dos dados virtuais, sobre a LGPD, que infelizmente isso é uma pauta, inclusive, que a gente vai discutir na OAB. Existem comissões de LGPD na OAB e a maioria das comissões hoje olha para o governo federal e se vê desamparada, porque foi criada a LGPD com, assim, máximo de intuito possível de fazer aquilo que a proposta dela é proteção de dados, mas não tem tido fiscalização, não tem tido efetividade ali em multa, porque pode chegar a 30 milhões a multa no LGPD, não tem tido. Então, até cheguei a mandar mensagem para o secretário falando, olha, o que o Estado, eu sei que é prerrogativa do governo federal, a gente não pode exigir do Estado isso, mas o que o Estado pode ajudar nisso? Porque a gente entra na recepção, põe nossos dados, CPF, foto do rosto, entendeu? Que hoje é usado para foto do teu rosto, é usado para abrir conta bancária, como selfie e tudo mais. Então, são várias empresas que a gente passa no dia a dia que deixam nossas informações, que se isso não for levado de uma maneira séria, daqui a pouco a gente está aí recebendo notificação de banco, de conta que foi aberta e tal, por golpistas por causa da falta de proteção. E isso é uma conversa que a gente teve. Repito, não é prerrogativa do secretário, nem do Estado, mas que é uma coisa que a gente também vai pedir uma ajuda aí para que possa ter alguma ação, sei lá, talvez uma pressão no governo federal sobre esse caso. Então, Thiago, o que o Estado pode fazer, o que a gente já vem fazendo é aplicando a Lei de Proteção e Defesa do Consumidor. Vou te dar um exemplo.
um dos maiores patrimônios que o governo tem são os servidores. Os servidores do Estado, do município, né? E o nome já diz, né? Servir a dor da população. Então, o nosso maior patrimônio são os servidores. O que eu mais recebo é denúncia de servidor que foi exposto os dados dele de maneira que instituições bancárias e etc, sabendo, inclusive, né, do histórico econômico dele, oferece, muitas das vezes, coisas que, lamentavelmente, leva ele, que é a ponta, a cadeia consumerista, o ponto mais vulnerável ao consumidor e ao servidor. Então, imagina você o seguinte, eu tenho lá o meu salário todo mês. E aí, um banco fez contato comigo e falou assim, vem cá, não quer antecipar o seu salário? E aí você, desesperado, precisando de dinheiro para pagar uma conta ali que está vencendo tudo mais, você pega. E aí esse servidor, ele é descontado. Não pode. Isso é proibido. Isso é verdadeiramente proibido. Você não pode descontar nada do salário do servidor sem a autorização dele. E aí, mas quando você faz isso maquiado por conta de acesso aos dados do servidor, você está infringindo a lei. Você está infringindo a lei. Vou dar um outro exemplo. Você chega na farmácia, que não pode. A máfia dos laboratórios, da indústria farmacêutica. Aí você chega lá e aí a atendente vai falar para você assim, ô Tiago, você já tem cadastro com a gente aqui? Porque se você tiver, você tem desconto. Sim. Peraí, ora bolas. O preço do medicamento, eles são tabelados. E aí um dia desse a gente recebe uma denúncia até de um deputado. Ele vai comprar um antibiótico e a menina fala, olha, custa R$160. Mas se você tiver cadastro, e aí mais grave ainda, no laboratório você paga 56. Peraí, 160 para 56 é muita coisa. Mas eu não tenho cadastro no laboratório. Vamos cadastrar agora? Aí, para piorar mais ainda a história, ela fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, hoje o sistema está muito bom. Mesmo o senhor não tendo cadastro, pode usar o meu. Usando o meu, você vai pagar 76. Ou seja, primeiro o seguinte, o que eles querem de você? Os seus dados para saber o que você compra diariamente, mensalmente, para justamente poder manipular e fazer chegar até você utilizando a vulnerabilidade, a sua necessidade. E aí, quando a gente chega fazendo um trabalho de consumidor oculto. Então a gente chega lá descaracterizado e faz a mesma coisa. Uma vez que pegou em flagrante, você vai preso. Você vai preso. Então a gente leva preso e ainda aplica uma multa violenta no estabelecimento. Justamente por conta disso, porque, como você bem colocou, Tiago, eles usam dos seus dados, do seu cadastro para manipular e fazer chegar até você utilizando o quê? A sua fraqueza. Não, mas é isso. O assunto é tão... como é que se fala? Ele é tão amplo que a gente vai ficar aqui discutindo esse assunto, porque venda de cadastro para dívida também. Enfim, tem muita coisa que está errada. O telefone da Secretaria de Defesa do Consumidor, que o senhor falou do WhatsApp, o que a pessoa pode hoje mandar a mensagem? Então, nós temos lá o canal Fala Consumidor. O Fala Consumidor é um canal do WhatsApp, que você pode mandar vídeo, você pode mandar foto, faz a sua redaçãozinha e ali você protocola a sua denúncia, a sua reclamação, a sua sugestão, que é o 99336-4848. 99336-4848, que é um canal direto, está no seu celular. Passou o WhatsApp, na hora começa a Secretaria e o PROCON a entrar em ação. Então, aproveita, já salva esse número aí, coloca como contato seu e a partir de hoje fica mais esperto, como o secretário falou, a tua arma é o teu telefone, vai, tira foto, filma, para evitar dor de cabeça, e a secretaria está ali com esse canal de atendimento postas a te atender em tudo que você precisar, e a gente também está aqui trazendo essa informação para você. Eu vou me despedindo aqui desse podcast, mas antes eu vou dar a consideração final para o secretário, que a nossa parceria aqui é de longa data, então
daqui a um tempo a gente vai voltar de novo. Não sei se como secretário de Defesa do Consumidor, como deputado, ou como... enfim, aí a gente vai ver. Mas, enfim, foi muito bom o papo hoje, secretário. Muito obrigado por estar aqui, por sempre dar essa atenção para a gente e para a gente também mostrar que o Estado está atento, que tanto o senhor quanto o governador Cláudio Castro está sempre atento às demandas da população, ao ponto de vir, da gente conversar, trocar aqui mais de 1h e pouca de conversa, falando sobre informações, e o pessoal, agradeço a você pela presença. Tiago, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de levar ao seu público toda essa informação, as informações que a gente trouxe hoje, mais uma vez nos colocar à disposição. Às vezes o seu internauta ali, ele quer ter acesso a alguma informação, ele quer perguntar alguma coisa. Como eu disse, tem a nossa rede social, Gutenberg Fonseca, ou da Secretaria, ou do PROCON RJ. Então, estamos à disposição. E agradecer mais uma vez a todos os deputados da Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Rodrigo Bacelar, que é um grande entusiasta também da pauta. Fazem tudo. É impressionante. Quando a gente leva a pauta de defesa do consumidor para a Assembleia Legislativa, todos os deputados abraçam a causa, porque é uma causa que não é ideológica. Ela não tem cor, não tem sexo, não tem idade, é uma causa de todos. Então, agradecer muito, mais uma vez, a Assembleia Legislativa, que se não fosse eles, a gente não conseguiria, em tão pouco tempo, estar entregando tanta coisa para a população. O governador também, governador Cláudio Castro, que é um amante da pauta, que vem também se dedicando bastante. Se você hoje está tendo a oportunidade de ter esse canal conosco, que é seu, à sua disposição, é graças a ele. E mais uma vez a você, Tiago, por oferecer isso, oferecer acesso à informação para que a população possa ter preservado o seu direito e com toda esta informação que você traz do combate ao crime cibernético, né, aos golpes virtuais, você possa sempre estar preparado e não deixar que aconteça com você e ainda mais ainda nos ajudar levando para o desconhecido para que ele tenha essa informação e possa estar protegido contra essa criminalidade que vem tirando vidas de inocentes, que vem recrutando jovens, crianças para a criminalidade, que vem, sem dúvida nenhuma, tentando estragar o nosso direito de viver. Tiago, mais uma vez, obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado, secretário. Pessoal, você que está aqui até agora com a gente, muito obrigado por você estar nesse canal. Repito, para a gente encerrar aqui, radadgolpes.com.br, você tem algumas informações lá, além, claro, não é um canal oficial, o canal oficial o secretário falou aqui, é mais um canal mesmo de utilidade pública para que você possa ter informações sobre os mais variados golpes da internet. Além disso, agradeço a você por estar aqui, você pode acompanhar essa entrevista no meu canal do YouTube, Thiago Flanco BR, no TikTok, Thiago Flanco BR, no Instagram, Thiago Flanco BR. Os três são a mesma coisa, tá? E no @SoubeAgora, Rio, tá? O nosso canal de notícias do Soube Agora, junto com você aqui. Grande abraço, até a próxima. Valeu!